Irmãos, como estou feliz e grata ao Senhor por estar aqui com vocês. É um tempo muito precioso. Podem assentar, podem ficar à vontade. Nós viemos ali de Campos Belos. Meu pai é o pastor, lá da Igreja de Deus. Ele não pôde vir porque ele fez uma cirurgia nessa semana. E aí ele está retornando hoje lá para Campos Belos, está ali de repouso para recuperar. E eu estou aqui com meu marido, Everton. Ele deu uma saidinha, mas ela está ali. E a tia Cláudia, o Netão, mais duas meninas. E nós estamos felizes de estar aqui com os irmãos, para juntos adorar o Senhor e sermos edificados, sermos reconstruídos. Então é um motivo de muita gratidão e um privilégio dessa oportunidade. E hoje nós vamos falar sobre alguns princípios para uma vida reconstruída. Ontem já foi falado muito bem. E nós vamos aqui continuar trabalhando nesse tema, o livro de Neemias. Se você puder dedicar um tempo ali para meditar, fazer uma meditação mais profunda, você vai ver muitas riquezas nesse livro. E eu estou muito contente também com o que Deus tem feito em minha vida, na nossa vida ali. Nós temos passado por alguns processos de reconstrução. Até falei com o pastor Monei, nós estamos até digerindo algumas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos parar, entender o que o Senhor está querendo fazer, o tempo do Senhor, o modo do Senhor, aquilo que Ele quer operar dentro de nós. Nós precisamos prestar atenção e fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Amém? Então, o livro de Neemias, ele é um manual para reconstruir a vida. Assim como os muros destruídos e portas queimadas em Jerusalém, nós vivemos também em um mundo desfragmentado, onde vidas estão completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos e instituições abaladas. Nós vemos as instituições públicas abaladas pela corrupção, os lares. Hoje nós olhamos para os lares, até mesmo dentro da igreja, nós vemos os lares destruídos, nós vemos casamentos destruídos, nós vemos que não há uma reconciliação entre pais e filhos, e é necessário nós voltarmos os nossos olhos para isso. Amém? Então a nossa sociedade como um todo, ela está enferma, ela precisa de cura. E por isso a mensagem do livro de Neemias é a oportunidade de abrir clareiras e apontar novos rumos para aqueles que desejam reconstruir a vida. O livro de Neemias é um manual que trata de restauração na vida, na família, na política, na igreja e na sociedade. E eu acho interessante que Neemias, ele começa ali... No primeiro capítulo, Neemias ele começa com uma pergunta, se você parar para observar, Neemias ele começa perguntando ao seu irmão como que está Jerusalém. E isso já me faz pensar que as nossas perguntas revelam o que se passa no nosso coração. E nós precisamos fazer perguntas inteligentes, nós precisamos fazer perguntas para nós mesmos, nós precisamos fazer perguntas sobre a nossa origem, sobre os nossos pais, sobre os nossos avós. Nós precisamos fazer perguntas sobre como estão as nossas cidades, nós precisamos fazer perguntas. E nós vamos trabalhar um pouco esse posicionamento de Neemias. Observa que Neemias, lá no capítulo 1, versículo 2, ele pergunta para o seu irmão: como que está Jerusalém? Como que estão os sobreviventes do cativeiro? Sabe, irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos fazer um mapeamento das nossas vidas, sondar nossos problemas e principalmente problemas recorrentes. Às vezes nós estamos vivendo 1 ano, 2 anos, 10 anos no mesmo pecado, no mesmo problema, na mesma situação de desgraça ali. E aí nós precisamos fazer perguntas para que a gente consiga achar a raiz.
comigo? Porque nós precisamos, irmãos, viver uma vida abundante. Lá em João 10:10 fala assim: eu vim para que tenham vida, vírgula, e que a tenha em abundância. E quantos de nós estamos tendo uma vida antes da vírgula? Uma vida comum, uma vida sem essa vida abundante. E o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é uma vida abundante. É uma vida abundante. Então, para nós experimentarmos essa vida abundante, talvez nós vamos precisar fazer esse mapeamento, fazer perguntas sobre nós entendermos qual é a raiz dos nossos problemas. Porque muitos de nós estamos vivendo só de sintomas em sintomas. Aquela coisa ali aparente, aquela coisa ali que às vezes você estoura por qualquer coisa, às vezes você não tem paciência com ninguém, briga com todo mundo, mas às vezes é um problema que você tem com seu pai. É um problema que você tem com a sua mãe. E isso precisa ser resolvido. Amém? Nós precisamos fazer um mapeamento das nossas vidas. E Neemias, ele inicia a sondagem. Ele faz perguntas para saber como estava seu povo, suas origens, sua cidade. Nossa vida, irmãos, ela fica funcionando de maneira problemática quando nós não assumimos e não aceitamos as nossas origens. Sabe, irmãos, quantas pessoas, ontem mesmo meu pai estava falando com a moça e ela falando, como eu tenho dificuldade de perdoar meu pai. Meu pai está vindo atrás de mim, mas pelas coisas que ele me fez no passado, eu ignoro ele, eu não consigo. Eu falei, mulher, tu tem que aproveitar que ele está indo atrás de você. Porque quantos filhos eu vejo que quer reparar a sua vida com o seu pai, com a sua mãe, só que eles não estão mais aqui. Eles não existem mais, eles já morreram. E eles queriam ter essa oportunidade de pedir perdão, eles conseguem fazer ali com o Senhor, mas eles queriam muito ter essa oportunidade de ter o seu pai, a sua mãe ali presencialmente, pessoalmente ali para poder pedir perdão, para fazer ali o caminho de volta. Então aproveita, se você tem seu pai, sua mãe, se você tem seus familiares, se tem alguém que te magoou, aproveita e peça perdão e resolva isso, e você vai começar a experimentar uma vida abundante. Amém? Nós precisamos entender e ser resolvidos com a nossa origem. E Neemias, ele era muito resolvido com isso. Você percebe que ele abraça a causa. Ontem o pastor falou, ele poderia muito bem ter ficado quietinho lá, ele estava de boa, lá com aquela vida, lá no reinado, sendo copeiro do rei, um cargo já muito bom. Ele poderia ter ficado quieto. Irmãos, mas quando nós entendemos sobre as nossas origens, nós ficamos incomodados quando as coisas não estão bem. Se as coisas não estão bem, se as coisas não estão fluindo como deveria fluir em Deus, pare com Deus, Senhor, o que está acontecendo? Onde nós precisamos voltar e recomeçar e reconstruir. Se é necessário um tempo de humilhação, vamos para esse tempo de humilhação. É um tempo de vergonha? É um tempo de vergonha. Mas isso precisa nos levar a algum lugar. E não só falar, estamos com vergonha e vamos continuar do mesmo jeito. Isso faz sentido para você? Amém? Nós precisamos estarmos bem resolvidos. Se nós queremos uma vida livre de maldições, nós precisamos confessar pecados, dar nome a pecados. Irmãos, talvez nós estamos, igual o pastor falou, colocando uma capa no sofá rasgado. E nós precisamos pedir ao Senhor para nos dar condição para ter um novo sofá. Porque às vezes nós estamos tampando tanta ferida, tanto pecado escondido, e nós já acostumamos, e aquilo que era decorrente uma vez ou outra se tornou recorrente. Nós já estamos caindo na mesma coisa o tempo todo. O Senhor quer nos transformar de dentro para fora. De dentro para fora. Se
só uma oração forte, mas é um confessar forte. Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz isso, Senhor, me perdoa porque eu fui mal, Senhor, eu desejei isso, Senhor, eu cometi isso. Dê nome aos seus pecados. E perdoar os nossos pais, perdoar as pessoas que nos feriram, e ter uma reconciliação. E aí nós vamos começar a desfrutar de uma vida abundante. As coisas vão fluir de uma forma incrível quando você ser resolvido em suas relações, principalmente com pai e mãe. Sabe, irmãos, entender as origens. Quando então Neemias pergunta como que está lá a cidade, e aí o irmão dele responde: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, sentei e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos muito, é de compaixão. Nós precisamos ter compaixão pela dor do outro. Quantas vezes alguém pede um conselho seu e às vezes você já olha e começa a não ter compaixão e a julgar a pessoa. E nós precisamos ter compaixão. Neemias, ele teve compaixão, ele chora aquela dor daquele povo vivendo em miséria. Ele estava vivendo na bonança, para ele estava bom, mas para o povo dele não estava bom, não estava legal a situação. Então ele chora, ele lamenta. Mas após o choro, após o lamento, ele se posiciona em jejum e oração. Irmãos, nós temos um tempo de chorar, mas também nós precisamos entender que é um tempo de se posicionar. Se posicionar em jejum e oração. Nós aprendemos algo que diante de uma situação desafiadora, nós podemos sim chorar, lamentar, mas nós precisamos nos posicionar em jejum e oração. E quem toma essa decisão é quem entendeu que para o céu se movimentar é necessário uma atitude. É necessário uma atitude nossa. E aí olha, o Neemias, ele confessa ali o pecado do povo. Neemias, ele faz uma oração inteligente, uma oração intercessória. E nós precisamos entender o poder que há em uma oração intercessória. Olha o que ele diz: Senhor, Deus dos céus, lá em Neemias 1, versículo 5. Deus grande e temível, fiel, aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, que está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Olha esse ponto. Confesse os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Irmãos, olha essa oração intercessória. Eu achei incrível, né? Esse tempo que Neemias ele tira ali para se dedicar em ouvir Deus. Alguns estudos falam que esse tempo que Neemias tirou de jejum e oração foram 4 meses. 4 meses. Ele então, depois que ele recebe a resposta da pergunta que ele fez para seu irmão, e
e percebeu que Jerusalém estava daquele jeito, destruída, ele tira o tempo para orar e jejuar, para ouvir Deus. E nós pensamos, tirar tempo para ouvir Deus. Quantas vezes nós estamos diante de um problema, o casamento está acabando, a família está sendo destruída, mas não há uma dedicação para ouvir Deus, para se dedicar ali em jejum e oração pela causa. E Neemias, ele age ali com cautela. Primeiro ele passa um bom tempo jejuando e orando, buscando a direção de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração fast food, comida rápida, vídeo curto, tudo tem que ser muito rápido, a oração tem que ser rápida, resolve meu problema logo, eu quero agora, eu não aguento nem esperar quando eu peço alguma coisa na internet, eu fico ali olhando a ansiedade, nós não paramos mais. Sabe, irmãos, e as coisas com Deus funcionam no tempo dele. É no tempo dele. Quando nós queremos acelerar, nós pegamos algo precocemente. Quantas vezes nós aceleramos o processo, nós não concluímos as etapas e aí nós não conseguimos desfrutar. Como nós queremos desfrutar? É um processo na vida onde nós cultivamos, onde nós plantamos, cultivamos e desfrutamos. E às vezes nós queremos pular lá para o desfrutar, sem ter plantado e sem ter cultivado. Como nós vamos desfrutar de uma vida abundante? Como nós vamos desfrutar de uma família funcional, de um casamento joia, de uma família de filhos que obedecem ao Senhor, se nós não estamos plantando? Seus filhos veem você orando, seus filhos veem você debruçado meditando na palavra de Deus, seus filhos veem você tendo dias de jejum. Se não vê, se não consegue contemplar o Senhor na sua vida, sabe, ele vai procurar outras coisas lá no mundo mesmo. Nós precisamos levar mais a sério a nossa vida com o Senhor, o nosso tempo e esperar. Sabe, teve uma frase que eu ouvi ontem que disse: não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então nem vale a pena você pedir. Nós precisamos falar: Senhor, está aqui, eu pedi, eu orei, prepara meu coração para o momento certo. Prepara o meu coração para o momento adequado. Não deixe eu querer as coisas apressadamente no meu tempo, Senhor, porque todas as vezes que eu quero no meu tempo eu estrago. Nós estragamos, irmão, as coisas que Deus quer fazer na nossa vida por conta da nossa pressa, da nossa ansiedade. E nós precisamos submeter tudo isso ao Senhor de Cristo. Amém? Vocês estão aí? Quantos de nós não estamos mais convidando o Senhor nas nossas tomadas de decisões e ainda queremos que tudo dê certo no nosso tempo? Irmão, Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, ele foi para o mato orar. Jesus, o Deus encarnado, ele foi, se separou e passou a noite inteira orando, porque ele ia tomar decisões assertivas. Então é necessário, para que uma restauração aconteça, nós dediquemos um tempo de oração, de jejum, para ouvirmos a Deus. E o jejum, ele não serve para mudar Deus, mas o jejum, ele muda a gente, para a gente se tornar mais sensível à voz do Senhor. Mata a nossa carne e a gente fica sensível ao Senhor. Eu gosto de acompanhar o Luciano Subirá, não sei se vocês acompanham. Mas, cara, como é nítido que o Senhor, quando o Senhor fala com aquele homem, porque tem dedicado uma vida de jejum, uma vida de oração, é nítido assim a sensibilidade ao ouvir o Senhor. Quando você abre a Bíblia, você não fica vagueando com sono, mas as palavras do Senhor vai saltando para a sua vida e você vai sendo realmente alimentado. Amém? Depois desse tempo, então, ouvindo o Senhor, aí Neemias, ele tem ali um segundo posicionamento.
percebe a tristeza de Neemias. Porque Neemias, irmãos, ele não servia o rei de forma assim, aquela forma meia boca, como muitos de nós fazemos. Às vezes a gente fala, cara, a gente fala, os funcionários cristãos, eles deveriam ser melhores. Os prestadores de serviços, filhos de Deus, deveriam ser melhores, mais pacientes. Quantas vezes nós vamos no mercado e aí a pessoa fica ali, lá vem a problemática, lá vem o problemático, lá vem aquela pessoa que não faz o serviço direito. Mas Neemias, ele serviu o rei com excelência. Irmãos, como o mundo vai ver Cristo em nós se nós não servimos Ele com excelência? Como vai ver o brilho de Jesus se você ofusca o brilho de Jesus? Nós precisamos ser excelentes. Se o seu salário não está melhor, não está bom, estude mais, como foi falado ontem, se dedique-se mais, faça algo a mais. E faça como para o Senhor. E Neemias, ele se dedicava, ele era um servo excelente. Ele sempre se apresentava de forma alegre. Ele sempre estava sorrindo. Então o rei percebe que Neemias estava triste. O cristão, quando ele não está bem, até o mundano percebe, porque ele sempre exala Jesus. Então no dia que ele está angustiado, o mundo percebe. E nós não podemos viver de farsa. Se a gente está feliz, a gente está feliz. Se a gente está triste, a gente está triste. É muito bom nós sermos transparentes. No reino de Deus as coisas funcionam assim, com clareza e com transparência. O rei então percebeu ali a tristeza de Neemias. E aí Neemias fala, como eu posso estar feliz se o meu povo está vivendo em miséria? Se a minha cidade está destruída. E o rei ali se propõe aí, o que podemos fazer, o que você quer fazer. E sob a direção do Senhor, Neemias pede ajuda para o rei. E aí nós aprendemos outro princípio, que é pedir ajuda. Pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Neemias 2, versículo 7 e versículo 8. Deixa Deus trabalhar no seu coração, irmãos. Diz assim: então acrescentei, se for do agrado do rei, peço que me dê cartas de apresentação para os governadores que estão ao oeste do rio Eufrates, com instruções para que me deixem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá. E também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei, com instruções para que ele me forneça madeira para as vigas e para as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e para a minha própria casa. E o rei concordou com seus pedidos, pois Deus estava sendo bondoso comigo. Irmãos, nós precisamos parar de sermos orgulhosos e pedir ajuda. Neemias, ele pediu ajuda, irmãos. E ele não falou bem assim, rei, deixa só eu ir. Não, mas ei, eu preciso de material. Eu acredito que Neemias, ele tinha uma listinha, como uma pessoa bem organizada tem. Enquanto ele estava jejuando e orando, eu acredito que ele também estava ali, fazendo a lista do que vai precisar. Se lá tiver com o muro estragado, se lá tiver com as portas arrebentadas, então vou precisar de madeira, vou precisar de ferro, vou precisar disso, vou precisar daquilo. Nós precisamos, a partir do momento que o Senhor coloque algo no nosso coração, nós precisamos pensar como Deus pensa também. Nós precisamos planejar. Muitas das vezes nós sonhamos, mas nós nem escrevemos no papel, nem começamos a profetizar, não começamos a orar, não começamos a fazer nada sobre aquilo. E Neemias, então, eu acredito que ele fez aquela lista ali para reconstruir Jerusalém. E ele pede ajuda para ele ir, e pede ajuda de materiais também. Essa organização de Neemias me inspira, nos inspira.
Ele precisou de materiais e também, não menos importante, também precisou de pessoas para ajudá-lo. E é algo fundamental. Quem escolhemos para nos ajudar, nós precisamos ser criteriosos. Nós não conseguimos, irmãos, caminhar sozinhos. Não conseguimos caminhar sozinhos. Todo mundo precisa de prestar contas a alguém. Nós precisamos de prestar contas, de confessar nossos pecados. Nós precisamos, não dá para caminhar só. Líderes precisam demais de alguém ali que ele possa compartilhar. Nós sempre precisamos de alguém que está acima da gente, para a gente se abrir, para a gente ser transparente, para a gente falar: essa semana eu vacilei, essa semana eu fiz isso e isso. Nós precisamos de caminhar com pessoas que estão buscando a Deus também. Não dá para caminhar só. Nós temos visto o quanto tem pastor, todo pastor, irmãos, precisa ser pastoreado. Todo pastor precisa ser pastoreado. Nós temos visto o quanto no Brasil há um índice grande entre líderes e pastores que estão em burnout, que estão explorados, que estão em ansiedade, que estão vivendo depressão, porque não tem ninguém. Ele carrega o fardo de todo mundo, mas não tem ninguém que possa ajudar ele carregando ele. E nós precisamos mudar essa cultura e estabelecer: eu preciso de alguém, eu preciso caminhar com alguém. E muitas vezes, até para apontar algumas coisas que nós estamos errando, até para nos confrontar: ei, você está indo por um caminho de morte. Quantas vezes nós vemos alguém indo por um caminho de morte e nós não alertamos? E com certeza o sangue daquela pessoa vai ser requerido da nossa mão. Então nós precisamos de ajuda. E isso tem que ser uma cultura no nosso meio. A igreja é unidade. Se a igreja não fosse 2 ou 3, sabe, a Bíblia falaria só um. Onde um estiver, ali eu estarei presente. Mas é onde 2 ou 3 estiver reunido, eu estarei presente. Então é necessário esse tempo de entender: eu preciso de ajuda e eu preciso ir atrás. Jesus, ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, ele quer ouvir da sua boca qual é o seu problema. O que você está precisando? Nós temos, às vezes nós vamos muito: ei, vem cá, eu quero te ajudar, vem. Cara, e não tem efeito. Vocês já observaram isso? Mas tem que ter uma espontaneidade, uma voluntariedade do coração da pessoa para dizer: ei, eu preciso de ajuda. E muitas vezes nós cristãos somos muito orgulhosos, irmãos. Vocês não vão chamar mais nunca, né, pra mim? Amém, irmãos? Nós somos muito orgulhosos. E aí, cara, eu falo por mim quantas vezes eu falo: não, vou ficar aqui, eu não quero que alguém perceba essa fraqueza minha. Irmãos, e é na nossa fraqueza que o Senhor é forte em nossas vidas. Então nós precisamos confessar nossas fraquezas, vencer o orgulho e dizer: eu preciso de ajuda, eu não posso caminhar só. Quando nós decidimos reconstruir a nossa vida, nós precisamos da ajuda do Senhor. É fundamental, mas também vamos precisar da ajuda de outras pessoas. Não dá para lutar sozinho. Essa é uma chave que você pode pegar para a sua vida. A Bíblia diz: confessai seus pecados a Deus e Ele vai te perdoar. E diz: confessai os seus pecados uns aos outros e você será curado. Curado. Então, se você quer ser curado, irmão, não é pedir perdão a Deus, mas é confessar uns aos outros. É se abrindo: irmão, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo. Então você será curado e curada. Amém? Quando tomamos essa decisão, quando fazemos essa escolha,
Deus permite que as pessoas estejam ao nosso redor para nos ajudar nessa reconstrução. E busque ajuda, gente. Busque ajuda. Busque ajuda. Esse ano foi uma meta da minha vida e do meu marido. Buscar ajuda. E há lugares onde nós iríamos ter uma nova mentalidade. Não fique estagnado. Vá. Pague ali se necessário. Às vezes você compra um iPhone de R$4.000, mas você não tem coragem de investir R$2.000 para você ter uma mudança de vida. Nós passamos alguns dias ali na Jocum, cara, e com certeza ainda estamos digerindo, mas foi o melhor investimento da nossa vida. Às vezes nós gastamos em carro, em casa, mas eu falei, Senhor, se eu soubesse, eu tinha ido antes, bem antes, Pai. Porque nós ficamos empurrando, parece que as coisas de Deus a gente dá uma empurradinha. Invista na sua vida. O casamento não tá legal, irmão, vai lá pro SOS lá do Josué Gonçalves. Passamos dias lá com seu marido. Minha família não tá legal, vai para algum lugar de cura, de libertação. Mas não fique parado, não fique parado esperando o mundo tomar conta do seu lar. O inimigo se andar na sua casa. Não, faça alguma coisa, invista, vale muito a pena. Nós precisamos ter isso em mente. Às vezes a igreja está travada porque nós somos orgulhosos e falamos, não, esse método meu é o que eu sempre segue. Mas o Senhor, Ele tem os tempos e os modos dele. Amém? Já estou caminhando para o final. Faça um levantamento das partes destruídas. Irmãos, Neemias ele faz. Lá no capítulo 2, versículo 13, diz assim: saímos à noite pela porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo para examinar o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as portas queimadas pelo fogo. Olha o que ele diz: saímos à noite para examinar. Neemias ele vai ali com muita discrição. Neemias ele sai para fazer um levantamento, sai para fazer uma pesquisa. E nós precisamos disso. Se o Senhor está reconstruindo a sua vida, se há um processo sendo iniciado na sua vida, tenha discrição. Não fala para todo mundo, não. Às vezes começa a acontecer algo na nossa vida, a gente abre a nossa boca e espalha para todo mundo. Neemias não, ele vai ali, ele sai à noite, com muito objetivo de não espalhar, mas com discrição, entender o que estava acontecendo ali. E nós precisamos de discrição. Se Deus está fazendo algo na sua vida, espera um pouco, irmão. Tenha discrição. Faça um levantamento, uma análise bem detalhada, sem barulho, sem chamar atenção. Logo nós aprendemos que nesse processo de restauração das nossas vidas, nós precisamos ter discrição. Não sai falando para todo mundo, principalmente se estiver no início. Neemias ele chegou discretamente em Jerusalém, passou vários dias observando, avaliando cuidadosamente. Não há como traçar um plano de reconstrução sem saber exatamente o estado daquilo que precisa ser restaurado. Não tem como. Nós precisamos fazer análise, nós precisamos fazer uma pesquisa, fazer um mapeamento, uma análise detalhada. Porque, como eu disse, às vezes nós estamos só mostrando sintomas. Mas existe uma raiz. Existe a raiz do problema. Às vezes nós vemos, mas os filhos estão muito rebeldes. Mas existe uma raiz, e às vezes a raiz está lá nos pais. Às vezes a raiz está lá no pai. Não, mas eu estou dentro de casa, mas não dá afeto. Mas eu faço isso, eu dou de comer e tal. Mas quantas vezes você parou para ter um tempo com sua filha? Para falar, filha, você é muito amada. Você é muito querida. Às vezes ela sai procurando qualquer pessoa que ela encontra, ela já se liga e tem
aquela conexão e fala, é minha melhor amiga, é meu amor, sabe? É porque ela não tem recebido em casa. E aí ela não sabe lidar com as carências. Porque não entendeu em casa como que lida. Porque ninguém supre. Então, fazer uma análise detalhada. Quando nós estamos cumprindo os nossos papéis, a família funciona, a vida funciona de maneira incrível. Nós precisamos fazer um levantamento detalhado. É exatamente no momento em que fazemos uma autoanálise verdadeira, honesta e sincera, que chegamos na raiz do problema. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quais são as áreas da sua vida que precisam de uma reforma geral, de uma reconstrução completa? De você sentar e analisar a raiz do seu problema. Irmãos, nós precisamos fazer essa análise. Peça ao Senhor, irmãos, que traga luz e que mostre esses lugares que estão destruídos em sua vida. Talvez uma das orações mais poderosas que nós vamos fazer nesses dias é: Senhor, traga luz às minhas trevas. Traga luz e mostra os meus pecados, onde eu estou errando. Deus, Ele está aqui para restaurar os seus sonhos, para trazer de volta a alegria no seu lar, para fazer brotar no seu coração esperança de dias melhores. Ele está aqui para estabelecer um novo tempo na sua vida. Deus, Ele quer estabelecer um novo tempo na sua vida, mas basta que você diz: Senhor, bora, eu também quero. Amém? Irmãos, também outro princípio é: não pare diante das oposições. Neemias, ele teve algumas oposições. Quando nós lemos ali, nós vemos alguns homens se levantando contra Neemias. Ele foi recebido com oposição. Em cada geração sempre haverá aqueles que odeiam o povo de Deus e tentam impedir a realização dos seus propósitos. Porém, Neemias não desistiu diante da oposição. Por isso que o nosso propósito, ele tem que estar muito claro diante de nós. Porque quando vêm oposições, nós não vamos nos perder, porque nós temos um alvo a ser alcançado. Amém? Então, Neemias, ele não se perdeu com as oposições, então que nós também não viemos nos perder com as oposições. Neemias sabia que Deus era o idealizador e o patrocinador daquele projeto, daquele propósito. Irmãos, tudo o que Deus promove, Ele sustenta. Tudo o que Deus promove, Ele sustenta. Então, às vezes, nós estamos num esforço para sustentar algo que Deus não promoveu. Quando nós estamos num esforço que passa da conta, é um sinal de que Deus não promoveu aquilo. Os opositores, eles falaram, mandaram cartas para Neemias: vem aqui, Neemias, que nós queremos conversar com você. Neemias fala: o que vocês querem conversar comigo? Porque eu estou numa obra aqui que é muito mais importante. E eu não posso tirar meu foco da obra que Deus colocou no meu coração. Irmãos, quantas vezes nós temos sido engolidos pelas distrações, pelos opositores, por nós mesmos. Às vezes o nosso maior opositor somos nós. Não fechamos as brechas. E Neemias, ele manteve. E aí quando eles falaram: é isso, Neemias, não vou não. Não faz sentido para a minha realidade. Existem coisas, existem pessoas, existem situações que não faz mais parte da sua realidade. E aquilo é seus opositores, talvez. Existem ambientes que já não faz mais sentido. E nós temos que ter esse discernimento:
Senhor, faz sentido eu ir nesse lugar. Se eu for nesse lugar, eu vou me distrair, talvez eu até me matar, porque eu acredito que ele era uma emboscada para pegar Neemias. Mas Neemias não faz sentido, esse assunto não me interessa. O que me interessa é aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu vou permanecer nele e cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração. Aquilo que Deus promove, Ele sustenta. Não queira sustentar algo que Deus não promoveu. Você vai se cansar, você vai entrar em burnout, você vai entrar em depressão, você vai entrar em ansiedade. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo, eu quero colocar os meus fardos no Senhor, porque o teu jugo, o teu fardo é suave, o teu fardo é leve, Senhor. E esse foi o melhor incentivo que Neemias teve para não desistir, mas para prosseguir mesmo diante da oposição. Ele sabia quem estava promovendo aquela reconstrução. No processo de reconstrução da sua vida, você vai encontrar opositores, vai encontrar gente que será contra a obra de Deus. Mas o mesmo Deus que encheu o coração de Neemias com a certeza da vitória, é o mesmo Deus que deseja encher seu coração com esperança e com a vitória dele. Último tópico: escolha a bênção da mão do Senhor. Irmãos, em Deuteronômio 11:26 diz: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarão do caminho que hoje ordeno a vocês para seguir. Irmãos, nós precisamos entender isso. A Bíblia está falando, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha. Se vocês obedecerem, vocês têm a bênção. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Mas se você desobedecer, a maldição está sobre a sua vida. A bênção e a maldição, elas vêm de Deus. Só que nós escolhemos se nós queremos a bênção ou a maldição. No posicionamento, obedecendo ou desobedecendo, a escolha é nossa. Isso é muito claro. E nós precisamos desfrutar disso. Tem uma irmã na minha cidade, eu gosto muito dela. E aí, essa semana eu fiquei observando, analisando. E ela sempre para alguém na rua, já me parou algumas vezes, e para várias pessoas na rua. E aí ela começa a liberar algumas palavras. Ela vai falando palavras de bênção. Deus vai te abençoar. Você vai provar de uma vida vitoriosa. Você vai desfrutar de muitas bênçãos. Deus tem algo grande sobre a sua vida. E aí eu fiquei pensando, meu Deus. E eu nunca ouvi ela falando assim, olha, se você obedecer, se você parar de pecar. Porque a cidade pequena, a gente conhece a vida, das pessoas. E às vezes fala para pessoas que estão vivendo uma vida de pecado, uma vida de desobediência. E você já sabe o final, gente. Se a gente vive uma vida de desobediência, como nós vamos ser abençoados? Às vezes nós queremos uma oração forte sobre uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado. Vai ter efeito. Me responda, vai ter efeito. Porque a gente escolhe a bênção ou a maldição mediante a nossa conduta, as nossas práticas, a nossa vida, o nosso posicionamento. Eu falei, cara, talvez essas pessoas que estão ouvindo essas palavras, eu creio que ela não faz isso com a má intenção, amém? Mas com falta de discernimento, talvez. Porque se essas pessoas estivessem cumprindo, e às vezes a gente vê o resultado que não está acontecendo naquilo que já foi falado, porque as pessoas não estão cumprindo o sim. Se obedecer,
se guardar a lei, se cumprir os meus mandamentos, se viver uma vida íntegra. Para toda promessa existe uma condição. Existe uma condição e nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Eu quero desfrutar de uma bênção, de uma vida abundante. Eu preciso entender os cis da vida, os cis que Deus me proporciona. Porque Jerusalém estava destruída? Porque não cumpriu os cis, não cumpriu com as obrigações, com aquilo que Deus falou, faça isso, que vocês vão viver isso. Irmãos, nós queremos muitas bênçãos de Deus, amém? É bom as bênçãos de Deus, mas queira também obedecer ao Senhor, queira também honrar os seus pais. Nós queremos uma vida longa, mas muitas das vezes nós não obedecemos aos nossos pais, nós não honramos aos nossos pais. Ah, meu pai me machucou, eu não quero nem saber dele, não quero nem saber da minha mãe foi passiva, foi omissa. Irmãos, nós precisamos voltar e reparar para ter bênçãos, para desfrutar das bênçãos. Quantos de nós casamos sem as bênçãos dos nossos pais? Queremos ter um casamento abençoadíssimo, mas nós não honramos os nossos pais. Faz sentido, irmãos? Neemias então entregou ali um manual de como viver debaixo da bênção de Deus. Ele teve compaixão, ele teve humildade, ele teve arrependimento, ele teve confissão e teve obediência. São coisas que nós não podemos abrir mão. E ele disse que como a mão de Deus havia sido bondosa para com ele. Mas olha a vida de Neemias, olha o trajeto de Neemias de obediência, de parar para ouvir o Senhor. E aí ele consegue sim receber aquilo que o Senhor prometeu a ele, aquilo que o Senhor colocou, gravou no coração dele. Neemias, ele se empenha em fechar as brechas dos muros. E isso também, irmãos, é algo poderoso para as nossas vidas. Nós precisamos estar em alerta sobre as brechas que estão abertas em nossas vidas. Fechar as brechas que estão abertas e preservar as que já foram fechadas. Com certeza tem pessoas aqui que já passaram por restauração, libertações em algumas áreas. Mas nós precisamos permanecer, amém? Quantas pessoas acham assim, eu fui liberto e agora eu posso me despreocupar? Não, tem que ficar em alerta, tem que ficar cuidando ali para a brecha não ser aberta novamente. Então, fechar as que estão abertas e preservar as que já foram fechadas. Amém? Existem problemas em sua família e em sua cidade que está precisando do seu posicionamento com uma oração intercessória. Neemias, quando eu falo que ele se colocou na brecha, irmãos, ele fez uma oração intercessória. E há um poder sobre a oração intercessória. E a oração intercessória é quando eu me coloco no lugar da pessoa, pedindo perdão a Deus pelos pecados daquela pessoa. Irmãos, você não tem noção o quanto isso traz benefícios para a família, para pessoas. Não é que aquela pessoa vai ser liberta ali, vai ser perdoada, mas o coração daquela pessoa já fica sensível para ir até o Senhor. Olha, essa oração intercessória de Neemias fez com que algumas pessoas ali já começaram a se sensibilizar para, junto com ele, restaurar Jerusalém. O mundo, ele aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Então, se colocar na brecha é isso. É quando você entende os pecados da sua cidade, é quando você entende os pecados da sua família e se coloca ali diante do Senhor pedindo perdão e falando: Senhor, restaura minha família, restaura minha cidade. E quando pensa que não, você vai ver as coisas acontecerem na sua família, na sua cidade. Nós precisamos crer no Senhor, crer que o Senhor está com sua bondosa mão sobre as nossas vidas. E aqui eu concluo. Fique de pé, irmãos.
Todos nós precisamos passar pelo processo de reconstrução. Todos nós precisamos admitir que nós precisamos reparar algumas coisas. Não é discipulado eficaz se nós não admitimos as nossas culpas, se nós não confessamos os nossos pecados. Nesse momento, eu quero chamar você para a gente confessar pecados. Para você confessar seus pecados, confessar pecados da sua geração, confessar pecados dos seus pais, da sua cidade. Pedir ao Senhor que Ele te ajuda a reconstruir primeiramente a sua vida, o seu lar e a sua cidade. Eu creio que aqui Deus pode levantar pessoas que serão canais dele para uma reconstrução familiar, para uma reconstrução em uma cidade. Amém? Você crê nisso? Então comece a orar, comece a pedir perdão, comece a falar: Senhor, eu não tenho tido compaixão pela minha cidade, eu não tenho tido compaixão pela minha família, eu não tenho tido compaixão pela minha vida, Senhor. Me ajude a ter compaixão, me ajude a me dedicar a ouvir o Senhor, me ajude a pedir ajuda aí ao lugar que o Senhor precisa me sarar, me curar, me libertar. Me ajude a fazer um levantamento, me ajude a ir nos sintomas e chegar na raiz, chegar na causa do meu problema. Fale com o Senhor: Senhor, eu já não aguento mais viver o tempo todo nesse pecado. Senhor, eu não aguento mais viver falando mal do outro, eu não aguento mais viver na pornografia, eu não aguento mais viver traindo, eu não aguento mais viver em adultério, eu não aguento mais, Senhor, isso está te consumindo, isso está me consumindo. Comece a falar, dê nome aos seus pecados, dê nome aos seus pecados, dê nome aos pecados dos seus pais. Senhor, houve traição, Senhor, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. Comece a pôr para fora as suas dores. Faça isso, meu irmão. Feche seus olhos. E ore nesse momento. Não fique calado, mas comece a pôr para fora. Muitas vezes o inimigo tem amordaçado a igreja, tem colocado amordaça na boca e nós não conseguimos expressar nossas dores, nós não conseguimos confessar nossos pecados. Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Senhor, Tu és o nosso Abba. Tu és o nosso Abba.